Bem, Neto, conforme nossa última reunião, a gente sempre visando fazer com que harmoniosamente a gente termine essas negociações com o objetivo de um acordo, a gente voltou à Assembleia levando suas indagações sobre a nossa proposta. Bom, para mostrar, inclusive, a nossa boa vontade com relação ao processo de acordo, Neto, nós enviamos uma circular, não sei se você recebeu, mas a todas as empresas, sugerindo que elas façam o reajuste salarial dos funcionários com 2,07, inclusive estabelecendo os pisos com relação a esse índice, buscando exatamente fazer com que os funcionários dessas empresas não fiquem prejudicados sem receber esse aumento que a gente já propôs a você e já estabeleceu pelo menos como base de acordo. Então, todas as empresas foram orientadas pelo sindicato no sentido de atualizarem os salários e nesse mês de março, pagando o retroativo dos meses de janeiro e fevereiro. Essa mostrando a nossa boa vontade de chegarmos a um acordo. Bom, Neto, então com relação às nossas ainda pequenas diferenças que existem no acordo, eu só vou colocar, Neto, ler aquilo que a gente já falou na última reunião, algumas coisas que você já acordou, mas eu vou reler aqueles pontos que estavam com alguns problemas de entendimento. Primeiro, reembolso de quilometragem. O reembolso de quilometragem, nós estabelecemos praticamente o caput do que está hoje e colocamos um parágrafo primeiro, né, estabelece que esse reembolso não se confundirá com o Vale Transporte, e um parágrafo segundo que as empresas disponibilizarão a política de reembolso de quilometragem aos seus empregados por meio físico ou eletrônico. Isso aqui acho que já acordamos, só estou relendo aí com relação a isso. Com relação ao auxílio-refeição também praticamente está acordado em termos de valores, que é o R$18, né? E para a jornada de 8 horas diárias, que isso que queríamos enfatizar. Assistência médica, também o fator moderador, que a gente já acordou, que era um dos problemas nossos de coparticipação, e com a possibilidade de a gente tentar ver se a gente consegue fazer uma policy única para todo o setor que baratearia o processo como um todo, que é um pouco difícil, mas a gente está buscando isso há quase 30 anos, a gente não consegue estabelecer um critério em função da legislação existente e em função também das negociações que são mais difíceis para ser feitas com os planos de saúde, haja visto as várias modificações que estão sendo feitas e impostas. E isso dificulta, inclusive, fazer com que as empresas possam manter esse plano de saúde da forma como algumas empresas já estão utilizando e outras não conseguem. Com relação ao complemento auxílio previdenciário, Neto, você não concordou em que nós tirássemos o auxílio-doença, mas a gente fez uma redação com relação ao auxílio-doença. Quer dizer, o auxílio acidentário ficaria igual ao caput, e o auxílio-doença, a gente colocou a seguinte redação: a complementação do auxílio-doença será paga uma importância equivalente à diferença entre o salário e o valor pago pelo órgão previdenciário até o seu limite. Quer dizer, nós limitaríamos o auxílio-doença até o seu limite do valor previdenciário que for estabelecido. Já existe um limite nosso no parágrafo 2º existente, que nós mantemos, que é o complemento limite máximo a 10 salário mínimo vigente, que vai se referir único e exclusivamente ao limite acidentário e não ao limite de doença. Isso já existe na nossa convenção. O viagem a serviço, Neto, 36ª,
Nós, em vez de ter um parágrafo único, a gente criou o seguinte redação com 2 parágrafos. As empresas disponibilizarão funcionar para serviços fora da sede e terão obrigatoriamente uma política de remuneração, reembolso para viagem e serviço. Esse é o nosso caput atual. E nós criamos um segundo parágrafo. Em vez de um parágrafo único, criamos 2 parágrafos. Primeiro, as empresas encaminharão ao SINDPD cópia das normas estabelecidas, critérios de atendimento dessa cláusula, que seria o parágrafo único. E criamos um parágrafo segundo, que o tempo despendido fora do horário de trabalho não será computado como tempo de serviço. Porque há sempre dúvidas com relação a isso. Portanto, a gente quer clarear esse processo. Enquanto ele não estiver fora do horário de trabalho, evidentemente, fora do horário de trabalho, não dentro do horário de trabalho. Dentro do horário de trabalho, evidentemente, vai ser pago tudo que ele tem direito. Mas quando ele se desloca para um determinado serviço, evidentemente, ele não pode ser considerado como horário de trabalho. Isso, estipulados nas regras previamente estabelecidas, todos vão ser levadas as considerações para que isso aconteça de uma forma que o funcionário não seja prejudicado com alguma eventual falta de pagamento. Na prestação de serviço, a gente já conversou, nós enxugamos a prestação de serviço, mantivemos as cláusulas importantes, inclusive o problema das guias de recolhimento das contribuições sociais e sindicais devidamente desquitada, que a gente permaneceu isso, e o parágrafo das cooperativas, que a gente não admite contratação de cooperativas. Jornada de trabalho, Neto. Jornada de trabalho, você questionou que não queria que isso fosse feito automaticamente e tal, mas nós insistimos em algumas coisas que eu acho que você pode analisar e nós podemos acordar esse item aqui também. O parágrafo 2º, a gente estabeleceu que será permitido o trabalho de domingos e feriados, que trata a lei para a categoria abrangida por essa convenção coletiva, sem necessidade de previamente fazer um acordo com o SINDPD. Deixar bem claro. Retiramos aquela cláusula com relação ao jornada flexível. Você questionou isso, tinha concordado, depois você questionou, nós retiramos isso. E ficou o parágrafo 3º, ficam autorizadas as empresas abrangidas por essa convenção coletiva a marcação de ponto por exceção e o sistema alternativo de controle de jornada de trabalho, que isso já vem sendo feito, né? Já está estabelecido, inclusive o Ministério do Trabalho já aceita essa alteração. Então, são duas coisas, muito mais questões administrativas, internas, que eu acho que... E a marcação por tempo de exceção, você mesmo falou que você foi um dos patrocinadores desse ponto por exceção, a gente está querendo que você continue patrocinando isso dessa forma já definitiva. Compensação de faltas e atrasos, a gente colocou e enfatizou que as 2 horas extras farão parte desse banco de horas. É uma questão só de deixar bem claro que isso é permitido. E o parágrafo 11, que sobre o horário de funcionamento, estamos de acordo, porém sem a parte de 1 hora para alimentação. E é isso a nossa proposta, Neto, certo? Eu gostaria que você analisasse primeiro essas questões para a gente poder fechar. Eu acho que nós estamos no ponto de fechar. E, eventualmente, se você acordar com essas propostas, a gente teria uma proposta para fechamento em relação ao índice que foi autorizada hoje pela Assembleia, para lhe propor alguma coisa, desde que essas propostas sejam aceitas. Essa é a nossa condição de fechamento. Certo? Pediria para que você analisasse e a gente volta daqui um pouco. 5 minutos. Tá bom. Eu poderia responder agora, mas vou
fazer uma reunião aqui, porque Tá bom. você manteve do mesmo jeito da proposta anterior, você não mudou absolutamente não. Nós nada. mudamos, né? Nós mudamos, retiramos Tudo bem, algumas coisas, vocês tudo vão bem. lá, Então, pelo menos não faça afirmação que não são Estou verdadeiras. afirmando. Quer ver o que... Ó, Então vem, Bom, depois que você vê, depois você me fala o que eu combinei. Luigi, você tem razão. Não foi 100%, foi 98%. Você mexeu algumas coisinhas, mas os demais são iguais. Quer ver? Eu vou lhe mostrar. O índice continuou o mesmo. Você diz que só apresenta nova proposta se conversar. Na 7ª, nós tínhamos colocado que também deve mandar auxílio PD. Você tinha aceitado na reunião passada, até falou que podia fazer e retirou, manteve a mesma redação anterior. Eu até tinha posto um ok na semana passada, que você tinha aceito o auxílio PD aqui. Perfeito? Na 7ª. Na 17ª, eu falei do parágrafo 1º. Para nós, ele é condição de estar na convenção, ele está na convenção coletiva, leva para a nova convenção civil. E aceitamos o deduzir dos descontos legais. Quer dizer, nós cedemos para vocês, você não cede nada para nós. Então, parágrafo 1º, empresa pertencente a grupo. E eu não estou falando grupo de outros estados. Aqui estamos dentro da nossa convenção, dentro da base. Já falei isso na reunião passada também. Na 18ª, eu falei das mantidas condições mais vantajosas. Você também não trouxe elas de volta hoje. Você trouxe as suas mesmas redações. Então, tanto no caput, no parágrafo 1º, teria que ter ressalvadas sempre as condições mais vantajosas ou mantidas as condições mais vantajosas. Isso na 18ª. Na 21ª, você coloca, deu uma dúvida entre nós aqui, né? Talvez porque eu não tenho a redação que você quer colocar do auxílio-doença, tem só entendimento, nós ficamos divididos. É como se fosse uma nova cláusula, só muda em vez do limite máximo de 10, você está botando o limite máximo do teto do INSS. Não é? Não é. No então, caput, o caput ele fica estendido. Tem o seguinte, vou ler o caput inteiro. Essa nova redação que está proposta, que eu não tenho ela. Eu vou te ler. Ao empregado que conte com mais de um ano de trabalho na empresa e que esteja recebendo auxílio Previdência Social, da Previdência Social, será pago uma importância equivalente a 70% da diferença entre o salário e o valor do auxílio acidentário pago pelo órgão previdenciário. Perfeito. Continuando. Porque como nós tiramos o doença, então nós criamos uma alternativa para o auxílio doença. A complementação do auxílio doença será pago com uma importância equivalente à diferença entre o seu salário e o valor pago pela Previdência até o seu limite. Só o auxílio doença. O acidentário não. O acidentário continua valendo a cláusula, o parágrafo 2º da cláusula que diz: o complemento será limitado a 10 salários mínimos vigentes. O complemento será limite máximo de 10 salários mínimos vigentes. Isso para o acidentário. Para o acidentário. O outro não. O auxílio doença fica limitado ao valor do previdenciário. Ou seja, se eu ganhar R$7.000, recebo 3.200 de... Do quê? Do acidentário? Nossa, doença. O acidentário está igual ao anterior. Sim. O que você está querendo mudar... de doença? Sim, doença. O que você quer mudar é o de doença, que eu não quero aceitar. Isso, doença. Mas o doença que você está mudando, eu quero entender. Eu ganho 10 pau. Isso. Se eu sair por auxílio doença, teoricamente, eu recebo lá, vamos lá, 4,5 de previdência, tá bom? Eu complemento até os... Lá, não. No que eu tenho hoje na convenção, 70% de 10... Isso. Nós tiramos os 70%. A diferença entre 4,5 e 10 são 5,5. Perfeito? Sim. 70% de 5,5... No acidentário não tem... No doença não tem isso. No doença não tem 70%. Eu quero fazer as duas simulações. Ah, tá. Você está simulando o que eu tenho hoje. Tá. O que eu tenho, não, o que eu tenho hoje. Os dois. Hoje os dois são iguais. Isso, Ele quer mudar o auxílio doença. Isso. Então eu recebo 70% de 5,5 no máximo, não é isso? Eu recebo 70%. 7,535. Do complemento acima do valor. Perfeito? Acima do valor pago pela Previdência. Isso eu receberia de diferença. Hoje,
eu vou receber, na verdade, se eu estou recebendo até o máximo 4,5, eu vou receber R$600. É isso que você está me dizendo. Até o máximo de 10 salários mínimos. Até o máximo de 10 salários mínimos. Você está dando teto de 5,100, cara. Está falando sobre... É que você estava querendo dizer... Não, eu estou falando, simulando o que você quer mudar. Isso, agora a doença, certo? Isso, o limite é 5 mil. Se eu ia receber 3, exatamente, é isso aí. Você quer pagar 600, é isso? A 5 mil. Agora, eu estava com razão. Tá. Enquanto que o outro é de 8 mil. Mudar, né? O outro é de até 8 mil, no caso seria 10 salários mínimos. Quer dizer, continua 70% do limite do salário, da diferença, só que o limite é 5,100. O doença não tem limite de 70%. Não tem limite. Então piorou ainda. Deixa eu ver aqui. Piorou. Não, como piorou? Eu estou deixando piorou. Pagar integralmente. Não, doença, você falou. Doença. O previdenciário não mexeu. O previdenciário está igual. Isso. Quer ver o auxílio doença, que o que você quer mexer é o auxílio doença. No auxílio doença hoje, se eu tiver 4,5, na verdade, o que eu ganhar do INSS vai até 5,100 para receber. Não tem mais que ver 70%, não tem mais nada. E o limite, ao invés de ser 10 salários mínimos, que seriam R$10 mil, são 5,100. É isso que você está afirmando. Tá bom. Então eu estava correto. Tá bom? Então, aqui a gente acha que por enquanto o limite não dá para aceitar. Na outra que você está falando, a 36ª, você trouxe de novo o parágrafo 1º seu anterior, incluiu o parágrafo 1º nosso e manteve o parágrafo 2º. Então já digo para você, esse parágrafo 2º nós não aceitamos. Perfeito? Que é aquela história, não considera como... Mas qual é o problema de não aceitar isso? Qual é o problema de aceitar? Por que você tem que ter? Aqui nós estamos dizendo claramente que essa pessoa que, por exemplo, vai trabalhar no Rio de Janeiro, certo? Ela está aqui em São Paulo, vai trabalhar, o horário que ele está perdendo para pegar um avião não é considerado como salário. Isso. O que eu estou querendo dizer para você é que eu não aceito essa proposta. Eu prefiro manter nebuloso do jeito que está hoje. Mas por que você quer manter esse nebuloso se a gente quer especificar claramente? Eu não vou lhe autorizar dizer que eu já estou tirando um direito. Ao você fazer isso, eu estou tirando o direito de que muita empresa já paga isso. Já considera até como chamada adicional de sobreaviso. Tem uma série de regras que a empresa paga, quilometragem que ele vem anterior aqui. O cara que vem de Limeira para cá. Vamos pegar na Americana. Qual é o nome daquela empresa que a gente fez as mulheres da contabilidade lá? Que agora é da... Era a Contimatic, agora não é a Folha Mate. Ela tem uma relação, ela tem uma política de que ela reembolsa. O cara vem trabalhar aqui, se ele ficar até mais tarde, às vezes não sei o quê. Todos têm política. Eu não tenho política definida. Eu quero receber das empresas a política definida. Das políticas, o que a gente está colocando aqui, das políticas que cada um está prevendo, nesta política já tem uma definição, todo mundo igual para todo mundo, de que este tempo não é considerado como tempo de salário. Para nós é considerado. Por que nós não colocamos? Porque para nós é considerado. Eu saio a meio-dia da minha casa para ir trabalhar no Rio de Janeiro, ou lá em Belém do Pará, porque não tem outro tipo de voo que eu possa voar. Eu só posso pegar o voo no domingo de tarde. O que eu estou fazendo? Eu estou dando meu horário de lazer familiar, e sair antes do trabalho, vou para lá, para Belém do Pará, prestar um serviço, para dormir num hotel. Tudo isso é considerado na origem da definição do que esses trabalhos externos. A empresa é que vai discipular isso. Mas eu não vou escrever. Então, que já está dito que não tem remuneração nisso. É o que você está me pedindo. Tá, okay. Eu não terei isso. Isso para nós não vamos escrever isso, não. Vamos analisar. Você pode escrever o que você quiser. Assim, como é que você escreveu aqui? O tempo despendido pelo empregado em viagem, por qualquer... não será computado como tempo de serviço. Para nós é o seguinte, é tempo de serviço sim. A empresa tem lá a sua regra, às vezes negocia a regra conosco, mas... Então você prefere deixar aberto? Eu prefiro deixar do jeito que está hoje. Tá, já falei isso da vez passada e você trouxe de novo. Tá bom. Na prestação de serviço, a nossa grande briga estava na questão do trabalho temporário. A gente achou aqui que dá para aceitar essa de excluir essa linha do trabalho temporário, tá bom? Tá bom. Você vê que a gente também. Na 38ª, em que pese você ter aberto do horário flexível, né? Nós não abrimos mão da negociação tanto da jornada de trabalho aos domingos e também marcação de ponto eletrônico, portaria, TBB. Todos. Tem que ser firmado de acordo conosco. Então nós não aceitamos essas duas.
Na 39, nós vamos botar o ponto onde você quer o ponto, tá bom? Nós estamos querendo horário intervalo de 1 hora para refeição, vamos botar o pontozinho lá, horário base de funcionamento. Então nós estamos abrindo também para vocês 2 coisas, tá bom? Tá. Bom, então, é a única coisa que eu... só voltando aqui, o parágrafo 7, então, você gostaria que a gente avisasse esse reembolso de quilometragem? Não avisasse, mandasse cópia da política. Da Foi política. isso que a gente escreveu. Tá. Ele quer sucessor. Tá bom. Que é o quê? É do que era anterior. Do ano passado. No anterior, aqui vocês A até nossa. melhoraram, botaram que vai distribuir para os empregados, não é isso? Isso. E a gente está dizendo que na anterior estava só para o sindicato, não é isso? 36ª era só Não, pro a sindicato. sétima. 37ª. Não, a 7 é reembolso de quilometragem. Avisar. É que nem Tô lá com a está cabeça lá hoje. longe na frente. Você vê, eu vou e mais volto. Está aqui. Olha Tá o que bom. tem hoje. Reembolso de quilometragem. Não se confundirá empresas. Não, não é essa. Não, a sétima. 7. É sério. A Parágrafo primeira. 2º, nossas empresas de caminhão, cópia da norma. Isso, cópia da norma. Tá bom, é a única coisa. Igualzinho, Nós tínhamos, é o reembolso de quilometragem. realmente nós tínhamos aceito Você até aceita, essa mas parte. tudo Tá bem, bom. também se não tiver, pode manter anterior, tá prefeito, porque eu acho que Anterior tem isso. não vai ter. Eu não mexeria na nossa convenção coletiva, vocês estão Bom, querendo mexer, paciência. vamos, então, Neto, como são alguns itens que eu acho que a comissão tem chance de analisar, ela tem uma certa flexibilidade nesses itens, a gente vai tentar voltar aí com uma solução para você, tá bom? Reembolso de quilometragem, a gente vamos manter a nossa redação, que é a atual nossa, É do ano passado. do ano passado. Certo? E aceitamos a sua sugestão de manter aquela que está valendo há tantos tempos lá. Deixar em aberto. O auxílio refeição, né, é o seguinte. A sua proposta com relação ao conglomerado cria um impasse no seguinte sentido. Se uma empresa que tem uma sede aqui em São Paulo e uma filial no interior, por exemplo, certo? Ela hoje está pagando um salário, um auxílio-refeição maior do que hoje nós estamos definindo como base, e no interior, na capital, e no interior, ela está com um valor, quem sabe, até menor dos 17,50 que estava anteriormente. Se eu tiver que unificar as bases, evidentemente, eu teria que pagar o auxílio salarial aqui de São Paulo, que o custo de alimentação em São Paulo é maior do que do interior. Certo? Então, nós estaríamos sendo dirigidos para que as empresas não pudessem melhorar as condições de auxílio-refeição, onde há necessidade efetivamente de um valor até maior do que é estabelecido pela convenção coletiva. Nós estaríamos aviltando os interesses, inclusive, de não dar benefícios maiores onde pudessem ser dados e manter os benefícios reais onde a gente pode. Por isso que a gente insiste em que não tenha esse problema do conglomerado. Mantemos essa decisão da forma como está, que eu acho que é mais, inclusive, legal, mais em função disso, mais justo, já que as empresas estariam continuando a praticar benefícios maiores onde há necessidade de benefício maior, e não prejudicar aquelas que hoje... Senão a gente vai tender, todas as empresas vão tentar a seguir simplesmente aquilo que hoje nós definimos na convenção. Essa é a justificativa nossa para retirar esse conglomerado. A assistência médica... Na assistência médica a gente já acertou, né? Não, sim. Na contribuição financeira, mas
Mantemos a nossa, Mantém a nossa, do ano passado. Essa aqui que está aqui. E Não, o senhor não assinou, qual é? não aceitou respeitadas mais benéficas, não foi aceito, não. Ah, sim. Desculpe. Você sugeriu que as mais benéficas. Neto, a gente tem uma dificuldade enorme hoje de assinar os planos, como te falei. Em alguns casos, tem empresas que, em função de problemas de custo, tem que mudar o plano. Infelizmente, acaba mudando o plano. E o novo plano não está... Se você colocar esses mais benéficos, a empresa, quem sabe, não vai poder mais fazer nem plano, porque ele não consegue mais manter o custo do novo do plano anterior em função de questões ou de custo, ou de aumento que não interessa para a empresa, ou da empresa que assinou o plano não tem mais interesse em manter a empresa e teve um acidente, alguma coisa assim, que a empresa não suporta mais manter um plano de custo alto. Por isso, se você colocar mais benéficos, a gente não teria nem condição de fazer alterações dos planos ou mudar os planos. Se você quiser colocar o mais benéfico em relação aos planos existentes, tudo bem, mas se você mudar de plano, pode ser que seja menor as condições do que hoje atualmente está se fazendo. Por isso, esse engessamento cria um problema da empresa até cumprir a própria convenção coletiva. Bom, o auxílio, eu acho que auxílio complemento previdenciário, acho que ficou claro a nossa posição. Não, nós não aceitamos. É que você falou que ia pensar e verificar isso. Nós eu entendemos. Não para vocês. A gente acha que isso aqui é uma condição, Neto, se nós estamos retirando o mínimo de 70%, acho que em certas condições até é mais benéfica essa nossa posição do que a anterior. Você é mais benéfico, então vamos manter como está. Se você acha que é mais assim. benéfico, mantenha como está. Eu acho que o limitar somente o auxílio-doença, porque o auxílio-doença é uma coisa, o auxílio-doença que o cara tem, lá sei, pequena doença, tá, e tem que complementar alguma coisa. O outro é o acidentário. O acidentário eu acho que nós temos que justificar, porque o fulano teve um acidente, Não exageramos esse tipo de coisa. Existe, às vezes, uma questão mínima que você pode criar um problema. Bom, nós insistimos nisso aqui. Em todo caso, viagem a serviço, ok. Vai ficar a convenção coletiva do ano passado, a gente aceita. Prestação de serviço já aceitamos, já regularizamos. E aqui na jornada de trabalho, Neto, eu acho que chega um certo momento a gente fazer um processo um pouco salomônico em relação a algumas coisas. Nós estávamos com 4, retiramos uma, e você insiste em manter as outras 3 com a negociação direta. Então a gente tira mais uma e ficamos 2 sem negociação e 2 com negociação. As sem negociação seria o trabalhos feriados e domingos, e mais o sistema de marcação de ponto alternativo. E retiramos a marcação por ponto por exceção. Quer dizer, se tiver que fazer alguma coisa, o ponto de exceção tem que fazer acordo com o CIDPD, como qualquer tipo de jornada. Então nós tiramos mais uma e ficamos 2 automáticas e outras 2 que nós tínhamos colocado, e fica a negociação com o CIDPD. É o ponto por exceção. Fica o sistema alternativo de controle de jornada, que a maioria das empresas já está fazendo, já está usando. É um negócio que não dá para você ficar... A alternativa de ponto, eu acho que é importantíssimo manter, porque você não vai voltar à assinatura em papel, né? Banco de horas já resolvemos. E aqui, a assistencial, Neto, é o seguinte.
Em vez de colocar poder executivo, a gente manteria o Ministério Público do Trabalho, exclusivamente do Trabalho, no Ministério, e a administração pública. Quer dizer, qualquer ação de administração pública, que pode ser INSS, pode ser qualquer coisa, qualquer administração pública que tiver algum problema, que a empresa for fiscalizada, for definida, tem isso, não seria mais limitado ao Poder Executivo, ou especificamente ao Poder Executivo. Qualquer tipo de administração, inclusive o Ministério do Trabalho, que é a administração pública. Ele ampliou. Ele aumentou. Não. Ele reduziu, como a gente falou. Chama o auxiliar de tarefeiro e resolve. Mas aqui, no caso, seria administração pública com relação aí, Ministério Público do Trabalho. Com isso aqui, a gente estaria de acordo em assinar o nosso... Eventualmente, falta o índice que deixaríamos para... Se você estiver de acordo, a gente estabelece uma proposta de contra-índice do que você fez. Você ofereceu 3, a gente teria uma contraproposta em relação a isso. O que você está oferecendo não dá para aceitar, Luiz. Auxílio-doença não dá para aceitar. A questão do parágrafo único, para nós é importante tê-lo. Essa discussão que vocês fazem, a gente já fez esta mesa alguns anos anteriores, inclusive já chegou a vir para esta mesa uma proposta de diferenciar empresas do interior e empresas da capital. Se vocês lembrarem, eu disse, tá bom, então as empresas do interior só podem prestar serviço, participar de concorrência pública do interior, não podem vir prestar serviço na capital, porque senão é concorrência desleal, ou seja, eu tenho lá valores diferentes no interior, como é que eu faço a competição com os valores da capital? Isso já foi feito aqui, não é bem assim. É exatamente isso. Se eu você... posso usar a mesma empresa lá. Eu tenho uma empresa A e a empresa B, são duas do mesmo conglomerado. Eu vou disputar a licitação, eu venho com a B aqui e disputo a licitação. Ou seja, eu não quero criar nada, ou seja... Se os funcionários trabalharem aqui, né, tu vai ter que pagar a comissão do funcionário aqui. Não, você sabe que no nosso setor não tem necessidade de trabalhar aqui. Eu estou falando de disputar a concorrência do serviço. Eu não trabalho aqui, eu trabalho em qualquer lugar, aqui e fora daqui. Eu posso estar onde eu quiser. Se eu tiver um sistema que eu possa fazer comunicação, eu faço o serviço. Vocês sabem disso. Mas... A gente está regulando o teletrabalho aqui dentro da convenção por causa disso. Quer dizer, então, não dá para aceitar sem esse parágrafo primeiro. O auxílio-doença também não dá para aceitar excluí-la da mesma regra que tínhamos até agora. A gente já abriu mão do trabalho temporário, aceitamos prestação de serviço lá naquela questão que você tinha, também não abrimos mão de acordo aos domingos. E já é uma coisa complexa o trabalho domingo. Tem uma legislação especial voltada a comércio. Se a gente tira aqui a possibilidade de fazer acordo conosco, eu não sei nem se vocês podem utilizar o trabalho aos domingos. Porque ela é voltada ao comércio e fora do comércio tem uma regra toda especial junto ao Ministério do Trabalho. Isso aí nós não abrimos mão, nós temos... o que me estranha nessa mesa de negociação, eu volto a dizer para vocês, eu prefiro tirar todas as 4 da convenção, não tem problema nenhum. Já dissemos N vezes, porque isso aqui é a nossa representação. Mas eu quero dizer para vocês que é estranho, a gente está há 20 anos com isso na convenção coletiva e nunca deu problema algum. Agora, não estamos entendendo qual é a coisa que possa levar a isso ser problema para fechar acordo. Não? Então... Neto, veja bem, já expliquei, nós estamos num processo de evolução evoluir é o seguinte, é fazer valer melhor que a lei. Mas então, fazer melhor que a lei, isso não é melhor que a lei. Não é. Você está já automaticamente então, porque, permitindo. Veja, você vem e diz, você bota restrição na gente colocar o sindical aqui dentro, agora é porque é nosso. Você vê restrição na homologação porque é nosso. Agora, para você, você quer que seja livre. Eu faço como eu achar melhor. Então, vamos dizer o seguinte, vale tudo. Vale para nós também. Por que só para vocês? Não pode ser.
Negociação é rua de duas mãos. É para vocês e para nós. Não, mas... Então, se as nossas castanhas não estão no jogo, as de vocês não tem que Mas não estar tem fora do jogo. castanha. Aqui, desculpe, nós temos A palavra castanha, você entende muito bem o que eu quero dizer, tudo bem, nós já usamos esse exemplo muitas vezes. não... Ou seja, eu estou dizendo, nós tiramos... o empecilho aqui é a homologação. Então, tira a homologação. Não é só isso. Aí você vem, não, eu quero botar o trabalho domingo aqui, que você autorize. Veja, você está querendo que eu autorize. Eu não quero autorizar você a fazer. Não, autorizar não. Automaticamente uma reunião com os trabalhadores, faça um acordo coletivo com a empresa, aprove em assembleia, registre no mediador. Mas se eu já fiz tudo isso na minha empresa, por que eu tenho de submeter depois um processo que hoje é automático e que possa ser automático? Veja, você diz a mesma coisa da homologação. Veja bem, por que eu sou obrigado a ir lá homologar? Neto, veja bem, se a gente eu faço direitinho, faz nada. Desculpe, Neto, veja bem. Esta convenção coletiva é um acordo entre empregado e empregador, certo? Não, entre sindicato e sindicato. Então, que faz empregado e empregador, sindicato e sindicato. Então, sindicatos empregados e sindicatos empregadores. A empresa que quiser trabalhar no domingo vem conversar com o CNPD. É isso que nós queremos dizer. Exatamente. Se você de antemão já estabelece uma regra dizendo, olha, sábado e domingo é permitido fazer isso sem precisar fazer acordo com o CNPD, você já estaria aceitando fazer esse acordo. No momento em que tiver colocado aqui, é um acordo que é válido para as categorias. Eu não defini quais são as folgas que vão ser feitas. Eu não defini qual é a escala que deverá ser feita. Porque o trabalho domingo requer escalas. Isso. Requer escalas. Mas então nós queremos negociar essas escalas. Mas se eu estar... exatamente a necessidade... Por que a necessidade de fazer tudo isso se a gente pode fazer automaticamente isso? E outra coisa, volto Neto, a repetir. Tira você da não vai coletiva. fazer isso, Neto. Você não vai fazer isso. Coletiva. Você não vai conseguir fazer isso para as 40 mil empresas que estão filiadas ao CEPROSP. Não são 40 mil. Que seja 10 mil. Na verdade, que seja 10 mil. Nós vamos fazer acordo com 300 empresas. Exato, mas não é isso. Nós fazemos não é verdade. Não é verdade. É verdade. Tem empresa com 2, 3 funcionários que vai usar esse sistema e precisa fazer acordo com você e pode questionar na Justiça do Trabalho amanhã porque não fez acordo com você. Se você deixar aberto aqui, as pequenas empresas, você tem favorecendo a isso. A vida toda temos isso dentro da convenção. A vida toda, né? Eu sei que é a vida. Agora precisa liberar geral. Porque ninguém está... Hoje não existe uma questão lógica disso. Você autoriza os 3... Tem empresinhas pequenas que estão hoje, e cada vez mais está aumentando esse número de empresas pequenas, que você não vai fazer acordo com todos eles. E eles estariam fora. Tudo que representa fora da legalidade. A presença do sindicato você quer tirar fora. Não tira tudo, homologação, não é tudo. Você quer tirar trabalho aos domingos. Não é tudo. Você voltou atrás aqui no ponto eletrônico, mas você quer tirar o ponto eletrônico, quer tirar a questão do ponto por exceção. Voltei atrás. Eu sei, voltou atrás agora, na nona. Mas Neto, é um processo de negociação. Nós voltamos atrás. E com relação a acordo conosco, a gente não abre mão. Tiro da convenção. Já disse a vocês, tiramos da convenção. Sai essas coisas todas da convenção. Não fica nem autorizando, nem não autorizando. Quer conversar sobre isso? Aí, volto a dizer, se alguém orienta que pode fazer sem a convenção coletiva, sem acordo coletivo, faça sem acordo coletivo. Neto, a gente agora, quer... você quer a segurança jurídica da convenção para fazê-lo. Claro. Mas essa eu posso dizer, tem que ser moeda de troca. Mas moeda você de troca. Me tira as coisas, você me tira a homologação. Quer isso aqui? Eu posso te dar, me dá a homologação, eu tô querendo mesmo. O sindical, você não quer. Que você dois quer acordos, duas entidades que têm o poder de fazer uma ação legal e colocar já automaticamente algumas questões que acho que melhora a produtividade de todo mundo, sem precisar ficar criando caso em cada caso. Claro que melhora. Você já coloca marcação, por exemplo, de sistema alternativo de controle de jornada de trabalho? Puxa vida. Isso aí é uma coisa que já automaticamente ser imposta para todo mundo facilita a vida de todo mundo. E não cria nenhum problema com vocês. E nem com o trabalhador. Isso facilita a vida de produtividade, inclusive. Aquele ponto que foi criado lá pelo Ministério do Trabalho, aquilo lá é um atraso de vida que resolvemos com essa jornada alternativa de trabalho, com a alternativa de controle de jornada de trabalho alternativa, que graças a Deus o Ministério do Trabalho aceitou. Aceitou desde que então, pois é, mas não precisa desde que acordo com o sindicato. Ele não escreveu lá na portaria que precisa ter um acordo com o Sim, falou. Então, eu estou dizendo que quer e nós queremos tirar esse preciso acordo com vocês. Mas o que é que você dá para tirar? Você não dá, não, você só tira. O que nós damos, você tirou a minha homologação. O que nós damos. Você tirou o meu sindical. Eu não tenho problema de tê-lo ou não
mantê-lo. Agora, as relações nossas são essas, só tira. Porque, aí mas você não tira estou lá, tirando, eu quero estou tirar tirando, o eu estou teto mantendo do uma relação. Quero tirar, só tira, Você- tirar o trabalho temporário, quero tirar, só tem isso, tirar aqui nessa convenção. O Neto, a gente está colocando aqui algumas coisas que interessam à comunidade como um todo. Não interessa ao sindicato, nem patronal e nem ao dos empregados. O que interessa é a convivência entre empregado e empregador que possa operar sem a participação. sem a participação. Nós autorizamos essas pessoas a se Isso entenderem. nós não autorizamos. Eu gosto de autorizar esse tipo de coisa. Você pô. faça isso. Eu acho que o você sindicato pode. deve autorizar automaticamente porque evolui o processo e não involui. Pô. Nesse caso, cada vez que você tem que ir a algum determinado lugar, você tem que pedir ordem para o faxineiro te abrir a porta, então você não consegue abrir a porta sossego. Pô. Se nós fosse, nós limpava mesmo realmente toda coisa ruim das empresas. Então, fazem para os trabalhadores. por isso que eu acho que tem que ser mantida alguma coisa automática. E só essas coisas automáticas melhoram a produtividade das empresas e do trabalhador. Tem uma coisa pô. automática maravilhosa que a gente conseguiu aqui, vencendo inclusive ideologicamente no movimento sindical, que é o banco de horas. Isso não evoluiu? Nós Há colocamos quanto toda a tempo? regra. Há quanto tempo isso tem automático? E nós falamos, vamos deixar um básico, quem quiser melhorar, melhore do jeito que ele quer. Então está aqui. Para melhorar tem que ter acordo com a gente. Isso. Mas então, é isso. Mas então aqui, o trabalho do domingo aqui não tem regra definida. Sistema alternativo de jornada de trabalho, se o funcionário reclamar para você, falar, esse sistema alternativo de jornada de controle de jornada de trabalho não está funcionando, ele vai para você e você, quem sabe, exige da empresa. Bota lá para fazer a assembleia com os trabalhadores. Se precisa discutir fazer. Com os trabalhadores que está sendo feito. Você faz assembleia. E a cada ano ou 2 anos eu vou lá. Você vai lá. Do jeito que você está falando. Por que você acabou de dar o exemplo da necessidade por que você aqui na convenção. Não, mas se existisse alguma coisa que prejudica o trabalho, você pode. Como também se existir alguma coisa que o trabalhador está prejudicando a empresa, nós sempre resolvemos o problema, discutimos, inclusive tem uma mesa de conciliação para isso. E fazemos certo? E fazemos muito bem esse processo. Embora muitas das empresas nem venham aqui nos respeitar, fazer acordo. Mas todas aquelas que vieram aqui sempre respeitaram e sempre fazer acordamos. Não vem aqui. A gente faz todo o processo que nós cumprimos. Nós cumprimos a nossa obrigação, fazer uma peça primeiro aqui. Nós respeitamos a cláusula. A empresa não respeita. Bom, Marcos Sintra, agora depois eu falo com você. Então, Neto, eu acho mais importante a gente fazer alguma coisa para melhoria automática das coisas do que ficar emperrando o processo. Pô. Você já tem várias questões que você exige e que as empresas estão, inclusive, indo lá conversar com você para fazer acordos complementares e muita coisa. E está perfeito. Qual é o problema? Elas irem lá e colocar as posições e você melhorar ou fazer o PLR, etc. Tudo isso faz feito lá, os acordos, inclusive de jornada de trabalho, você está fazendo jornadas especiais de trabalho, você está fazendo acordo com elas. Qual é o problema de a gente definir o mínimo possível para que isso acontecesse e deixar os outros mais complexos para você resolver complementarmente? Por isso que nós estamos querendo avançar com isso. Eu acho que são 2 coisas, eram 4, nós diminuímos para 2. 2 ficam para você, a obrigação de fazer com você, e com o SINDPD, e as outras 2 ficam automáticas. Pô. Pensa sobre isso aqui, Neto, porque eu acho que isso aqui, resolvido esse problema, a gente tem um acordo fechado, acredito. Não é só isso, tem outras coisas que a gente não aceitou, que eles mantêm do mesmo jeito. Não, mas já voltamos para trás, algumas coisas já voltamos, pô. Não. Nós não voltamos o conglomerado, eu te falei qual é o problema. Nós abrimos mão do trabalho temporário, abrimos mão do horário do almoço, abrimos mão na prestação de serviço, abrimos mão lá, ou seja, a gente abriu também, quer dizer, você dizia... Ué, mas nós voltamos para trás aqui, né? Algumas coisas que você colocou, nós voltamos, pô. Nós estamos agora só com problema. O auxílio-doença você não aceitou. Isso aqui nós vamos dar uma olhada nesse auxílio-doença. Pronto. Você dá uma olhada no horário e nós damos uma olhada no auxílio-doença. Na jornada de trabalho nós olhamos no auxílio-doença. Está faltando o parágrafo 1º do VR. Está faltando auxílio-doença, está fazendo o parágrafo 2º, você aceitou, né? É igualzinho do 20 a 36, isso. A prestação de serviço nós aceitamos, a jornada de trabalho, aos 4 parágrafos nós não aceitamos, no horário do almoço nós abrimos para vocês, na questão o que está faltando, você quer 2 coisas que você está querendo aqui. Uma é o conglomerado, que a gente vai verificar se a gente tem uma outra redação para fazer isso, para exatamente não prejudicar do Vale Refeição, do conglomerado lá, mais vantajosos.
e da auxílio-doença. Essas duas coisas a gente vai rever para você e vamos ver o que a gente faz. E veja essas duas também. E você vê as duas da jornada de trabalho, tá bom? Vamos lá. Com relação ao auxílio-doença, a gente volta nós retiramos a nossa proposta e voltamos no procedimento como estava a convenção do ano passado, certo? Então a gente colocar auxílio doença e auxílio acidentário dentro das condições como estava antes. Então retiramos essa proposta. Isso é para fechar acordo, Neto, tá? Agora, com relação ao auxílio refeição, nós insistimos em que o conglomerado não pode ser mantido, mesmo porque, Neto, você falou com relação aos possíveis questionamentos de concorrência desleal. Bom, isso é problema das empresas. Se a concorrência é desleal ou não, se ele tem vantagem, isso é um problema das empresas e não um problema do trabalhador, certo? Então, acho que isso é uma coisa que as empresas entenderam que é possível manter essa diferenciação entre algumas condições. Isso a gente quer que mantenha. Agora, falta você de responder as nossas perguntas. Bom, nós insistimos no parágrafo 1º do 17. A gente foi analisar também todas as cláusulas aqui. A gente talvez possa até colocar um apóstrofo qualquer aí, um aposto, dizendo o seguinte: na mesma região, na mesma cidade, sabe, região metropolitana, ou regiões, para você trazer. Como é que é? Então, me explica. Por exemplo, o conglomerado tem várias empresas na cidade de São Paulo. E funciona. Ah, sim. Perfeito? Dentro de uma região, das regiões administrativas, podemos usar o termo até região administrativa, para você poder pegá-los, porque tem empresa que tem um padrão XYZ que... Você tem uma filial em São Bernardo e uma filial aqui em São Paulo? Não, as duas são na cidade de São Paulo. No mesmo escritório. As duas, então dentro da mesma localidade. Isso, ou mesma localidade, eu estou falando uma região, por região, eu trabalho por região metropolitana, o cara tem aqui, na região, falando, por se região. O cara está em São Bernardo e outro é região diferente. Metropolitana, a gente pode fazer por região. Por região. O que é a região de Ribeirão? A região de Ribeirão é uma região. Se tiver lá dentro daquela região de Ribeirão, os municípios da região de Ribeirão homogeniza naquilo lá. Porque se for de São Paulo e Ribeirão é uma coisa. Agora, duas de Ribeirão, duas da cidade de São Paulo, duas da região metropolitana, não. Então, tem lógica? Tem lógica. Então, regiões. Tá? Você não me respondeu a 18 de mantidas coisas. E você fez uma resposta. Como é que é? Mantidas as coisas mais favoráveis. Da assistência. Mais benéficas. Eu até anotei aqui, como a gente interrompeu, eu vou responder para você agora. As empresas têm trocado de plano médico e isso não tem sido problema, mesmo contendo essa coisa na cláusula de hoje. Posso dar aqui, desta mesa, sua empresa trocou de plano médico? Eu não sei porque eu comecei no meio do ano. Desculpe. Não, mas aí, Neto... Então, trocou e não teve problema. Várias empresas trocaram, claro, nós trocamos os planos médicos porque sabemos que, de repente, é como vale-refeição. Hoje eu tenho vale-refeição, amanhã eu tenho ticket. Depende do que o cara possa ofertar melhor para mim, mas é o mesmo produto. Mantido aquele 70-30, todas aquelas coisas. Agora, você pega no parágrafo primeiro, que você diz o seguinte: a empresa hoje paga para a esposa, filho, companheiro, ou dá o mesmo 70-30. Aí, se você não tirar isso aqui, o cara fala, a partir de hoje, então, todo mundo vai pagar. Então, tem que manter essas duas coisas. Pense no que eu estou falando. É no parágrafo primeiro e no parágrafo segundo. É isso que a gente está falando? Hein, Johnny? Isso. Veja bem, Neto, eu vou assistir isso aqui. Isso aqui é um custo que hoje as empresas estão tendo e é um custo, não é um custo... É um custo elevado. Então, se a gente engessar muito isso aqui... Eu não estou engessando, eu estou mantendo o que tem hoje. Pois é, mas... Eu não estou nem me exigindo que você pague 100%. Você já abriu, a gente já abriu mão dessa coisa. Nós queríamos 100%, mas você já disse que não poderia, porque é cuja. Então, manteve o 70-30, não melhorou nem o percentual. Eu só quero manter as mesmas condições que estavam anteriormente.
Só isso. Cadê minha convenção? Tá aqui, tá aqui. Aqui. Essa aqui, pô, eu. Não, essa aqui é dele. Página 1. Aqui. Sempre respeitar. Está lá o parágrafo 2º, está lá no parágrafo. Os 3 parágrafos que tem hoje na nossa na assistência médica, os 2 parágrafos estão lá. Respeitadas as condições. Né? Respeitadas as condições. Então você. Isso está falando no caput ou no parágrafo primeiro? Não, aqui, ó, o que ele quer é isso aqui. Os empregados e tal. Não, isso está aqui, já. Poderão colocar, tal, 2 anos. É. Os empregados abrangidos pelo presente do grupo econômico. Mas isso é o grupo econômico novamente. Isso também tem problemas regionais também. Isso. Não, já abrimos mão do grupo econômico. Nós estamos querendo manter, só botar nos 2 parágrafos, botar essa questão do respeitar. Nós temos um parágrafo primeiro e um parágrafo 2º. Isso, então tinha 3. Na assistência médica. São 3. Hoje são 3. Hoje são 3. Nós tiramos o grupo econômico. Isso, tiramos o grupo econômico. Então nós queremos Que é botar os 2 assistência respeitados as médica. coisas. Assistência Tem o médica. caput os 3 parágrafos do ano passado da convenção. Então, se nós tiramos o 2º, empregador abrangido pertencente ao grupo, nós tiramos o 2º. Então ficou o 1º e o 3º. E o 3º. É o que está aqui. Não, Primeiro e eu quero que 3º. coloque também respeitadas as condições existentes mais Aonde? benéficas. Mas no caput ou no caput e parágrafo? no parágrafo 2º, dos 2. Mas no parágrafo 2º é outra coisa. Você próximo conjunto com o CNPD compromete-se Não, parágrafo primeiro. No caput e no parágrafo E primeiro. no parágrafo primeiro? Isso, na outra não precisa, que a outra Deixa eu criar ver aqui. plano. Ele quer que é respeitado as condições, mas Somente com relação ao companheiro. Aos 2. Então, o caput a gente já tem na convenção. Caput a gente não colocou. Mas No tem na parágrafo, convenção. só no parágrafo 2º, no parágrafo 1º, que está aqui é o primeiro, Esses são tá os bom. 2. Esse podemos pensar. No caput e no parágrafo primeiro. Tá No bom? parágrafo 1º, não no caput. Não, a gente tem no caput hoje. Tem no caput. É manter o caput. O caput que está na convenção coletiva a gente Não. já tem hoje. Não. A gente até melhorou a redação que você Não, o pediu caput tá para aqui, tá o colocar na seguinte, redação a que empresa se explicitar obriga- que como é que é financeiro. Fator moderador. Não, além do fator moderador, você colocou a questão contribuição financeira. Isso, exato. Quer dizer, como se fosse de outra coisa. Não, mas Contribuição, mas- não tem escama nessa. Não. É dinheiro, desconta do meu Não, salário. vamos analisar o parágrafo primeiro. O caput está aqui do jeito que está, não tem melhor condições. Não, No não. parágrafo primeiro a gente pode pensar. Eu acho que isso aqui é uma coisa que a gente pode pensar. No parágrafo onde o empregador abrangido por essa convenção coletiva poderão colocar como dependente de convênios médicos celebrados pela empresa, esposo ou companheiro, desde que com há mais de 2 anos, na hipótese de já terem assistência médica, hospitalar, prevalecendo. A gente até colocou cuja contribuição será integralmente custada pelo empregador, eu botei a vírgula, Isso. ressalvadas as condições Considerado. favoráveis. São as duas Isso. condições favoráveis. Esse no parágrafo primeiro a gente pode pensar. Vamos pensar com No comissão. caput você não pensa. Não, com comissão. Eu já tenho no isso, vou caput, abrir mão por quê? mas no caput, porque eu que estou que te eu vou abrir falando, mão? por que eu estou te falando que eu no, Porque em você não quer? assunto de Eu abri mão já mas, do Neto, grupo, do conglomerado. eu estou falando que nos planos de negócio, como você tem casos que você lembrou que mudar de plano pode mudar, tem casos que o cara não consegue mudar de plano e tem que e se ele mudar de plano ele fere a convenção coletiva. Se você der o melhor condições para o trabalho mantidas as melhores condições, então eu não posso mudar de plano, pô. Tanto pode que se mudaram. Sim, mudaram dentro das condições, pelo menos Nada. de alternativa. Nada. Você não questionou, mas se você Nós tivesse aqui, questionamos, pode até questionamos questionar. tudo. Então, O problema é que plano é plano. bom, no parágrafo Falando primeiro, de- no eu tô parágrafo, falando de com plano, relação ao falando do parágrafo custeio, primeiro, 70, 30, diferente. com relação ao parágrafo primeiro, a gente pode pensar. No caput, a gente já tem dificuldades. Bom, Qual é o outro? o outro é o a 38. jornada de trabalho. Jornada de trabalho. Eu inverto. Nós te damos ponto por exceção e horário móvel, que você está chamando de horário flexível. E ficamos com os outros 2. Como é que é? Nós invertemos. Nós te damos ponto por exceção e te damos horário móvel. E ficamos com trabalho aos domingos
e o ponto eletrônico, com acordo com o sindicato. E no 60, eu vou lembrar que o 60, esse cláusula 10 da 60, ele veio no bojo do sindical. Ele não tinha, nunca teve isso, ele veio no bojo do sindical. Agora você... Quando a gente arrancou fora o sindical, Peraí, você tá... só que segurou aqui essa coisa aqui, o apêndice, o apêndice vai junto com o principal, vai embora o 10. Neto, eu só queria lembrar, na jornada de trabalho, não é só essas coisas, nós já retiramos todas as jornadas de trabalho que a gente tinha colocado, a gente tirou tudo aquilo lá e ficamos só com essas 4 aqui que estão aqui. Eu estou dizendo o seguinte, são 4, na nossa briga, para você são 3, para nós são 4. Porque nós separávamos em 4. Posso até mostrar. Não, eram 4, nós tiramos não, uma. Não eram. É que uma estava junto, você juntou 2 em uma, não. E juntou 3. Eu tenho a minha convenção, que são os 4. Não, nós tínhamos antes, a primeira proposta era uma série de jornais de trabalho que foram retiradas, certo? Na nossa proposta. E para chegar nessas 4 que estão, nessas 3 agora. Agora são 3 porque nós tínhamos 4. Os seus eram 3. O meu era 4 porque eu tinha trabalho aos domingos, marcação de ponto por exceção, havíamos incluído o trabalho do horário flexível e tinha o ponto eletrônico junto com a portaria 373, Eram 4, são 4. Para você já tinha juntado. Você está falando da convenção coletiva atual? Não, da atual não tem o parágrafo do trabalho do horário flexível. Você incluiu, só tinha 3. Se você pegar a convenção, eu tinha o trabalho aos domingos, o ponto por exceção e tinha também o ponto eletrônico. Nós tínhamos essa. Você trouxe o trabalho de horário flexível, que depois você disse, não, eu abro mão do trabalho... Nós trouxemos o trabalho flexível, nós trouxemos... É que você juntou ponto eletrônico com ponto por exceção no único parado. Nós estávamos em 4. Tá, então eu estou devolvendo para vocês a proposta é o seguinte. A marcação de ponto por exceção, nós abrimos mão dele para vocês, tá bom? Abri mão de uma. Era acordo coletivo até hoje. Ainda é na nossa convenção. Você pediu o trabalho em horário flexível, que na verdade eu entendi que isso aqui é horário móvel. Entrou de manhã mais tarde, cumpre no final da tarde. Está escrito o que você está dizendo, não poderá ultrapassar aquela definida do contrato. O flexível a gente tirou. Não, você tirou. Você disse que deu 2. Você deu essas 2. Você deu essa e deu, né? Ele está proposto a troca. Eu estou invertendo, estou dizendo, eu fico com o trabalho aos domingos e fico com o ponto eletrônico da portaria 373. Essas 2 nós fazemos acordo e as outras 2 liberamos para vocês. Então você quer ficar com ponto eletrônico e aqui nós temos 4, nós temos 4. Calma, eu já entendi, Neto. Você tem 3. Só você quer ficar com o trabalho domingo e feriado e com o ponto eletrônico. Ponto eletrônico. E nós ficamos, você repõe o flexível. Então. Repõe o flexível e entra E o sistema alternativo de controle de jornada de trabalho. Aqui nós queremos botar horário móvel em vez de horário flexível, para não haver diferença, que é horário que se movimenta no dia. Horário. Tá. Então, você voltou ao flexível. Você está nos colocando... Nós damos flexível, né, que é horário móvel, e o ponto por exceção. Que é bom. Tá bom? Então vamos só resolver o problema de jornada de trabalho. Não tem lá, você tem ainda o parágrafo primeiro por região. Aquele região, tá, isso aí. Eu acho que você tem que lembrar. O mantida você está revendo, nós queremos as 2, você está voltando a ofertar, você está tirando o primeiro, tirando o caput, jogando para o primeiro. Os melhores vantajosos só no parágrafo primeiro. Isso, e aqui só o jurídico que... Vamos lá, então, ver se a gente resolve isso aqui. Bom, Neto, vamos lá começar, então, com relação ao auxílio-refeição. A gente aceitou essa sugestão colocar as condições mais benéficas estabelecida na região administrativa, inclusive conforme a publicação do IBGE. Tá? O IBGE distribui as oficial. Que é do governo do Estado. Sim. É do IBGE. É isso. É do IBGE. O IBGE, todo o Brasil faz isso aí.
Quando houver conglomerados, serão respeitadas as condições mais vantajosas na administração, nas regiões administrativas. Bom, tudo bem. É o texto, só que em vez de escrever região administrativa. Não, tem que colocar aquela do ano passado, a convenção coletiva, pegar o parágrafo e escrever melhor essa condicionante. Parágrafo primeiro da CCT. Colocamos adição administrativa porque é mais fácil analisar e o IBGE é único para todo o Brasil e para todo o Estado também. Com relação ao né? Não, assistência médica a gente coloca no parágrafo primeiro, respeitadas as condições mais vantajosas. E coloca no parágrafo primeiro. A gente aceita colocar no parágrafo primeiro. E com relação à jornada de trabalho, Neto, infelizmente essa passada de bola a gente não aceita. Mantemos a nossa proposta de sábado, domingos e feriados e o sistema alternativo de jornada de trabalho. Nós retiramos o flexível e tiramos a marcação de ponto por exceção. Essas são as nossas condições para fechar o acordo, para colocar em discussão o índice. Não dá para aceitar, principalmente não o 38. Dá para aceitar? Não dá para aceitar. Então, infelizmente, vamos ter que encerrar os trabalhos. Luiz, então a convenção perde a validade, Não, eu estou falando, nós estamos discutindo, pode deixar discutir. Se não tiver isso aqui, a gente não tem condição de fechar. Tá bom. Tá bom? Tá bom. Encerramos então a nossa discussão. Cada um procura a sua turma. Agradeço em todo caso a gentileza. E vamos nos encontrar na justiça. Tá bom? Tá ótimo. Obrigado pela presença. Eu que agradeço.